Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma geração parental azão bezão, azinho bezinho. A gente escolheu, porque precisava começar de algum lugar, produzir gametas AB. Então a gente quer calcular quem produz gametas azão bezão. A gente escolheu fazer isso, poderia ser com qualquer um outro. Enfim, que tipo de gameta ele pode produzir? Ele pode produzir gametas azão bezão e azinho bezinho, no caso de não ter recombinação. Agora, já no caso de recombinação, a gente pode ter uma regra de 3 aqui, né? Então vai ter o azão bezinho e o azinho bezão, no caso de recombinação. Então, voltando lá para o começo. Se a gente quer produzir gametas azão bezão, o que a gente precisa? Que não tenha recombinação, por isso 1 menos R, vezes meio, porque metade deles, no caso de não ter recombinação, metade deles vão ser azinho bezinho, não é o que a gente quer. Então, 1 menos R vezes meio, vezes a frequência de azão bezão, vezes a frequência de azinho bezinho, que são os pais que a gente está querendo fazer. Agora, a gente tem que fazer isso para cada um dos parentais possíveis. Então, para parentais azão bezão, todos vão produzir gametas azão bezão, mesmo em caso de recombinação. Em caso de parentais azão bezinho, a gente tem só que metade deles vão fazer os gametas azão bezão. No caso de recombinação, esse bezinho passando para cá e esse bezão passando para cá, metade deles ainda vão fazer azão bezão. Por isso que a gente ignora a recombinação aqui. Desse jeito aqui foi o que a gente viu aqui em cima que eu expliquei tintim por tintim, justamente para não ter que explicar esse aqui de baixo, que é o mesmo caso, só que ao contrário. Esses parentais só vão produzir gametas azão bezão se tiver recombinação. Agora a gente tem que somar tudo isso aqui, que a gente chega nessa parte aqui. A frequência de indivíduos azão bezão vezes a frequência de indivíduos azão bezão. E tudo isso. Se a gente, nesse caso aqui, eu derivei essa fórmula aqui, somando todas essas e já juntando meio vezes 2, e aí cancela meio por 2, então vira só f de AB. Se a gente colocar a frequência de azão bezão em evidência nessa parte de cima e o R em evidência aqui nessa parte de baixo, a gente obtém essa fórmula aqui. Frequência de azão bezão vai ser a frequência de azão bezão na próxima geração vai ser a frequência de azão bezão vezes todas essas frequências menos a recombinação vezes todas essas frequências. Agora, o que é isso aqui que a gente sabe? Frequência de azão bezão, azão bezinho, azinho bezão e azinho bezinho é 1. Tudo isso aqui é tudo que é possível fazer com todos esses gametas. Então, isso aqui vai ser igual a 1. Então, a gente pode cancelar tudo isso aqui, porque isso aqui vezes 1 vai dar isso aqui. E menos recombinação vezes frequência de azão bezão vezes frequência de azinho bezinho menos frequência de azão bezinho vezes frequência de azinho bezão. O que é isso que a gente viu? Isso aqui é desequilíbrio de ligação. Por isso que quando a gente está falando de indivíduos azão, a gente está falando de gametas, perdão, azão bezão, tem um menos. Tem um menos pela questão da recombinação ser necessária neste momento. O azinho bezinho vai funcionar do mesmo jeito. Então, por isso que a gente obtém que o G de AB' vai ser igual a G ou F. É a mesma coisa que eu usei em inglês depois que eu li em português. Eles usam letras diferentes, mas enfim, eu vou botar o G, mas é o F. De azão bezão original menos R vezes D, que é isso aqui. Desequilíbrio de ligação. Por isso tenho menos. Tenho menos para os dois indivíduos que são duplos dominantes, por assim dizer. Não, duplos homozigotos. Se a gente está falando de uma heterozigose entre loce, que seria o caso de azão bezinho ou azinho bezão, aí a gente tem um mais, porque vai inverter essa parte aqui de cima. Se você quiser eu faço depois, mas já deu quase 5 minutos de explicação.